Olá! Eu gostaria de falar neste vídeo sobre uma das disciplinas bíblicas que tem sido mais mal interpretadas, reinterpretadas, distorcidas, retorcidas, contorcidas de todas. E, de início, assim, eu já gostaria de pedir para você assistir o vídeo até o final. Não é uma dessas disciplinas da moda, não é uma coisa que você vai ficar ouvindo falar o tempo todo, não é coisas de curiosidades, não é nada disso. Mas ela é fundamental para nossas vidas espirituais e para termos uma profundidade espiritual em Cristo e uma experiência real de cristianismo. Essa disciplina é a disciplina espiritual da submissão. Submissão. Só de ouvir a palavra submissão, a gente já não gosta. Né? Nossos tempos são tempos de rebeldia. Né? Desde os anos 1930, 40, a rebeldia tem sido exaltada no cinema, né? O famoso rebelde sem causa, lá no início com James Dean. Né? Os rebeldes, os que vão contra o sistema, aqueles que... Muitas vezes isso é necessário, e a palavra de Deus está cheia deles. Mas eram pessoas que se insurgiam contra o sistema decaído, e não contra o sistema divinamente inspirado por Deus. E não contra o que Deus, a ordem que Deus criou. A submissão bíblica, ela nos ajuda a perceber as nuances dessas duas coisas. E por isso ela é tão importante para uma profundidade espiritual. Tá bom? Então eu estimulo você a ir até o final neste vídeo. Conceito bíblico de submissão. Primeiro, do ponto de vista da Bíblia, das Escrituras Sagradas, a submissão bíblica é a liberdade de abrir mão dos meus direitos em prol dos direitos do meu semelhante, do meu próximo, do meu irmão, do outro. Na submissão bíblica, o outro, a pessoa do outro, se torna de fato e com força importante. Porque eu tenho os meus direitos, mas por amor e entendendo a submissão, eu abro mão disso em prol do outro. 2, é a liberdade de poder amar incondicionalmente. Isso é muito importante, porque o amor incondicional não é apenas alguma coisa que eu treino, ou que eu aprendo. Ele é alguma coisa que eu recebo também. Porque o amor incondicional, ele é fruto do Espírito. E só tem o fruto do Espírito aquele que é nascido da água e do Espírito. Então não adianta eu fazer meditação transcendental, meditação budista, uma série de coisas, se eu não tiver nascido de novo. Eu preciso nascer de novo em Cristo, no mundo espiritual, ser uma nova criatura, para poder amar de verdade incondicionalmente, porque o amor incondicional ele só vem de Deus. Nem mesmo o amor de mãe, que é o amor mais elevado humano, é um amor incondicional. 3, é a capacidade de distinguir problemas reais da minha própria vontade. O que significa dizer isso? Muitas pessoas tornam-se infelizes porque não têm as coisas. Elas não têm o que não precisam. E muitas vezes não têm o que não querem. Mas o sistema decaído, ele gera em nós a ansiedade através da necessidade de possuirmos coisas. Quando eu entendo tenho a perspectiva da submissão bíblica, eu percebo isso do ponto de vista da espiritualidade cristã, eu tenho condições de abrir mão da minha vontade para receber a vontade de Deus, a vontade que Deus me dá. Então eu passo a desejar o que o Senhor Deus quer que eu deseje, e não o que o sistema quer que eu deseje. Isso me gera em mim uma felicidade incondicional, porque eu não dependo das circunstâncias, eu dependo dele. Há nisso uma pedra de toque importante para nós, que se encontra em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, que diz assim: Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, encontrá-la-á. Isso aí é autonegação em dose cavalar. É autonegação para matar budista de inveja.
Isso é diferente da auto-baixa estima. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Há algumas semelhanças e diferenças importantes para salientarmos aqui. Primeiro que submissão bíblica é diferente de subordinação. Vamos lá, o que é a submissão? Submissão é uma disposição para aceitar um estado de dependência com docilidade. E a subordinação? A subordinação é o estado de dependência ou obediência em relação a uma hierarquia de posição ou de valores. Qual é a diferença? A diferença é bem sutil, mas é muito importante dizermos. Na primeira, ou seja, a submissão, eu cedo livremente a minha vontade para outro. Na segunda, isso é exigido de mim, isso é imposto a mim. No meio das duas coisas, há todo o inferno da escravidão e da tirania. Outra diferença importante para a gente entender é a diferença entre indivíduo e sujeito. Começando por definição de sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é a pessoa que deseja o que querem que deseje, é o que querem que seja, pensa o que querem que pense e, acima de tudo, age como querem que age. Ele já não ama a si mesmo e não pode amar aos outros. Ou seja, o sujeito é aquela pessoa que é completamente robotizada pelo sistema. Ela é tão condicionada, que ela não sabe quem ela é. Ela é apenas uma imagem do que pensa ser. A submissão bíblica me liberta disso. Ela me transforma em um indivíduo. O que é um indivíduo? É um ser humano dotado de personalidade, de individualidade e de vontade. Um indivíduo que mantém o seu próprio amor, o seu amor próprio. Esse indivíduo não é um rebelde. Esse indivíduo não é uma pessoa que vai contra tudo e contra todos. Não. Ele conhece a si, porque ele conhece, de fato, aonde está o seu coração. E a sua submissão é apenas possível a uma única pessoa, a Deus. Michael Offray escreveu o seguinte: toda política clássica claramente propõe uma arma de submeter o indivíduo e dele fazer um sujeito, com auxílio dos caprichos e vantagens que se permitem a uma pessoa. Ou seja, você enche a pessoa de presentes, enche a pessoa de caprichos, você adestra a pessoa. Né? Aí ele continua. E se isso não for suficiente, então pode-se usar a máquina de torcer ossos e quebrar almas. Ou seja, é o sistema agora impondo a sua vontade àquelas pessoas que não se submetem a ele. O Senhor Jesus nos quer inteiros, não nos quer fragmentados. Ele nos quer inseridos como indivíduos no corpo dele. E essa inserção é feita de livre e espontânea vontade. De novo, mais uma diferença. Autonegação é diferente de autodesprezo. O que é o autodesprezo? No autodesprezo eu perco minhas características de indivíduo e torno-me apenas um sujeito. No autodesprezo eu mato meu amor próprio e fico impedido de amar ao próximo. É diferente da autonegação. Na autonegação eu permito que o eu, né, aquele déspota mesquinho, seja crucificado e em seu lugar reine Jesus Cristo. A autonegação é a forma mais pura de manter o meu amor próprio. Na verdade, a autonegação é a única forma de nós darmos o devido valor e mantermos a nossa identidade própria em Cristo. Alguns exemplos. Jesus Cristo não deixou de ser Jesus Cristo porque ele se submeteu à vontade de Deus. Pedro não deixou de ser Pedro porque ele teve uma visão e submeteu-se à vontade de Cristo. O apóstolo Paulo mudou de nome, mas nunca se tornou um outro apóstolo Paulo. Ele era o mesmo apóstolo Paulo, renovado, transformado, restaurado, regenerado. Por quê? Porque eles entenderam a perspectiva da autonegação. Eu mato, através da autonegação, o meu eu, que é o meu déspota, e crucifico esse meu eu.
e permito que então Cristo reine na minha natureza, transformando deliberadamente, por minha vontade, o meu ser. Bom, então vamos agora à submissão ensinada na Bíblia. Primeiro, a submissão ensinada por Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8 diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Há um adágio que diz: as palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. Jesus viveu uma vida inteira de submissão e levou a sério isso. Ele foi submisso ao próximo, ele levou a sério as mulheres, ele levou a sério os oprimidos, os rejeitados. Ele de fato submeteu-se a à vontade de Deus, e levou a sério essa missão dele. Ele nos diz o seguinte, João 13, 15 a 17. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o que envia é maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis, se as praticardes. Essa é a lógica da contracultura de Cristo, demolindo valores. Mateus 10, 34 nos diz: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim, mas vim trazer a espada, destruindo templos e desconstruindo o império das trevas. Lucas capítulo 12, 49 diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem sei que já está aceso. E começou a arder. Ele fez tudo isso para implantar no coração dos homens o reino do Filho do seu amor, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Submissão bíblica, ela é muito diferente da cara do escravo. O escravo, ele é oprimido, ele é magoado, ele é forçado a ser assim. O servo de Deus, ele é espontaneamente entregue a sua vontade a ele. E através da vontade de Deus, ele vai operar a obra de Deus com convicção e vai até o fim nesse propósito. A submissão é ensinada nas epístolas. 1 Pedro, versículo 2, versículo 21 a 23, nos instrui sobre a submissão. Pedro lembra Cristo. Colossenses capítulo 3, 18 a 23 diz que não há uma hierarquia imposta, mas uma submissão voluntária com relação ao amor. Isso é interessante porque a Bíblia nos fala para as mulheres serem submissas aos maridos. Essa submissão não é como algumas pessoas pretendem estar debaixo da mesma missão. Isso é um outro nome em grego. É estar debaixo da autoridade do marido. Mas diz para o marido ser submisso à esposa e a todos os outros em amor. O pastor da igreja, eu devo submissão ao pastor da igreja, mas ele deve submissão a mim em amor. Nós somos submissos uns aos outros. É a lógica invertida do reino de Deus. O que serve é que é o maior. Olha só que coisa diferente do que o sistema nos mostra, onde há uma hierarquia de valores, uma hierarquia de importância. E olha como é diferente, onde muitas igrejas, onde o pastor passou a ser um cargo e não um guia espiritual. Não é isso que Deus nos diz, não é isso que as epístolas nos mostram, não é isso que a Bíblia nos orienta. O pastor, ele é servo de todos em amor e em Cristo. O pastor, ele tem que se dedicar ao máximo e ser o servo de todos. Quais são, então, os atos de submissão que nós devemos ter? Primeiro lugar, a Deus, ao Deus triuno, submissão de corpo, alma e espírito. A Ele, todo o meu amor, todo o meu entendimento, eu quero amá-lo em espírito e em verdade. A Deus, e apenas a Deus, a minha submissão total e completa. 2. A Bíblia, como regra de fé, amá-la, obedecê-la e defendê-la. A Bíblia tem sido reticentemente criticada através dos séculos. Há milênios que esse livro ele é perseguido, mas ele está aqui ainda hoje. E a ele nós devemos submissão. A Bíblia é a única regra de fé do cristão.
A palavra do pastor é importante, a palavra do pai é importante, a palavra dos amigos são importantes, mas a mais importante é a palavra de Deus. Se a palavra do meu pai for contra a palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus. Se a palavra do pastor for contra a palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus. Se a palavra do Papa for contra a vontade e a palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus. 3. A família. Certamente é um ato difícil de executar, contudo, ao longo da vida compreenderemos por que é importante sermos submissos à nossa família. 4. Aos que conhecemos e encontramos ao longo da vida. Isso é uma bênção muito grande. Ou seja, a todas aquelas pessoas que nos cercam, o nosso ato de submissão, o nosso amor, a nossa devoção, a nossa alegria e a nossa gratidão. 6. A igreja como comunidade e a igreja mística como corpo de Cristo. Não há uma igreja com CNPJ apenas, mas o corpo místico de Cristo, nossa submissão e amor. A igreja é o corpo de Cristo, então são aquelas pessoas que se reúnem comigo para adorarmos, cultuarmos, ajudarmos umas às outras na caminhada e juntos podemos ajudar aos de fora. 6. Aos desprovidos e aos necessitados, às viúvas, aos órfãos, aos oprimidos, aos encarcerados, aos desfavorecidos. O Evangelho é uma coisa que resgata tudo isso. É por isso que foi o cristianismo que criou a cruz vermelha. Foi o cristianismo que criou o Estado laico, embora eu acho isso um absurdo, a gente fala disso em outro momento. Mas foi o cristianismo que proporcionou a possibilidade da criação do Estado de Direito que o Ocidente está abrindo mão para criar e para gerar um Estado de socialismo, onde o Estado impõe a sua vontade ao indivíduo. 7, e esse também é difícil, aos pastores. Sim. Hebreus capítulo 13, versículo 17 nos diz assim: obedecei aos vossos guias e pastores e sede submissos para com eles, pois velam por suas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita aos vossos olhos. Ou seja, os verdadeiros pastores, eu não estou falando dos lobos com peles de ovelhas, eu não estou falando dos lobos que querem saquear a sua carteira, eu não estou falando dos lobos que se escondem atrás de ternos caros e muito bem engomados para saquearem o seu salário no final do mês. Não são esses que são os pastores. Os pastores verdadeiros são aqueles que se dedicam a você, por sua alma, e oram por você, e sofrem por você, e visitam você na sua angústia, e visitam você na sua enfermidade. Sabe, aquelas pessoas que andarão com você, eles existem. Há padres e há pastores e há guias que são homens e mulheres de Deus. Ore a Deus e procure, peça a Deus para orientá-lo e para chegar ao conhecimento desses. E por fim, a criação. Sim, submissão à criação. Desejar uma política de exploração racional do meio ambiente. Amar e proteger a criação de Deus como um ato de submissão. E há aqueles que desejam seguir uma vida sem se submeter à doutrina da submissão. Eu vou adiantar algumas consequências dessa escolha. Primeiro, uma vida solitária. Porque uma pessoa que não consegue submeter-se aos outros em amor, ele sempre vai querer impor a sua vontade e sempre vai ser uma pessoa solitária. Um marido que deseja o tempo todo que sua vontade seja feita vai gerar uma esposa oprimida. Um amigo que só deseja que a sua vontade seja feita vai ficar sozinho. Depois, ela é uma disciplina indispensável para a disciplina da orientação. Porque a submissão me leva a uma outra doutrina bíblica, que é da qual nós falaremos ainda, chamada doutrina bíblica da orientação. E essa doutrina da orientação é que vai me ajudar a entender a vontade de Deus para a minha vida. Mas para entender essa doutrina da orientação, eu preciso ter entendido anteriormente e aceitado a doutrina da submissão. E 3, uma vida sem lastro com a comunidade, que é muito triste. Juízes, capítulo
21, versículo 25, eu considero um dos versículos mais tristes da Bíblia, que diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria, e o que era reto aos seus próprios olhos. É muito triste isso. Você vê que aquele povo de Israel, todo dividido, todo fracionado, todo rebelde uns com os outros, gerou um povo fraco e foi facilmente conquistado pelos filisteus e por muitos outros povos. É isso que está acontecendo no nosso país hoje. Depois de tantos anos, conseguiram nos fracionar. Nós não somos mais um povo, somos um monte de minorias. Minoria disso, minoria daquilo. Somos um monte de minorias fracionadas, umas contra as outras. Isso não vai gerar em nós um povo forte. Seremos um povo forte quando decidimos nos submeter à vontade e entender a vontade do próximo, uns aos outros. Entendemos que existe algo maior do que todo um monte de minorias, que é a própria comunidade. E que acima disso está a vontade de Deus para aquele país. Para concluir, é importante dizer que a disciplina bíblica da submissão, ela é uma disciplina exterior, que eu apresento para fora. Não adianta eu fazer isso apenas no meu coração. Eu tenho que demonstrar isso. Eu vejo os comentários de muitas pessoas na minha página do YouTube, pessoas que não concordam comigo, me agridem, me xingam, dizem que eu vou ser julgado, dizem que eu vou prestar contas a Deus e blá blá blá. E eu procuro sempre responder com amor, com seriedade, mas com amor. Mas isso mostra que elas não entenderam, não têm a perspectiva da submissão, que é argumentar de maneira equilibrada, que é discordar de maneira elegante. Isso também, irmãos, nós não nos ensinaram isso. Nós crescemos como um monte de meninos mimados, que apenas querem ser ouvidos, mas não desejam ouvir. Alguém disse isso. 2 ouvidos e uma boca. Somos os mais livres de todos. Não devemos ser submetidos por ninguém, nem por nada. Ao mesmo tempo, somos os mais submissos de todos. E a todos devemos submissão. Equacionar isso é difícil, mas é sinal de maturidade espiritual. E a diferença entre essas duas coisas é o inferno. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço. A gente se vê pelo caminho.